Olá, tudo bom? De volta para mais um aqui. Agora eu vou falar um pouco sobre, bem brevemente, sobre esse filme que é um faroeste, que eu gosto demais. Nesse caso, é um faroeste bem específico, porque na verdade ele é feito na Itália, filmado na Espanha, produção italiana, diretores italianos, que é o que vai ser popularmente conhecido como faroeste spaghetti. Os faroestes italianos, porque o cinema comercial italiano começou a copiar o cinema comercial americano. O cinema comercial italiano faziam épicos, filmes sobre Império Romano, Império isso, Império aquilo, guerra, Hércules e tudo mais, né? E os Estados Unidos fazia faroeste. Aí meio que há uma inversão de valores. Depois do neorrealismo, mostrou-se um fracasso comercial, infelizmente. Filmes importantíssimos politicamente, mas não era todo mundo que gostava de assistir às realidades duras e amargas da vida. O cinema comercial italiano vai começar a copiar o cinema americano, seja eles em matéria de filmes policiais, alguns noir, mas principalmente filmes de faroeste. E os Estados Unidos vai começar a fazer um monte de épico, né? Cleópatra, Spartacus, Ben-Hur e tudo mais, copiando o estilo antigo de cinema comercial italiano. É curioso essa troca, né? E aí, nesse meio tempo, eu não vou falar do Sergio Leone, todo mundo acha provavelmente que eu ia falar do Sergio Leone, Três Homens em Conflito, por um punhado de dólares a mais e tal, mas ainda não. Eu vou falar desses depois, porque eu queria resgatar um pouco esse, que é um filme de Sergio Corbucci, um dos três Sérgios do faroeste italiano, que é o Sergio Solima, Sergio Leone, Sergio Corbucci. Esse Sergio Corbucci aqui, dos melhores, talvez o melhor filme dele, e também não é o que algumas pessoas podem estar pensando aí, não é o Django. Muita gente pode pensar que, ele tá falando do Django. Não, o Sergio Corbucci originou o Django, o Django original, mas eu tô falando desse aqui, ó, The Great Silence, Il Grande Silêncio, Vingador Silencioso. Essa é a edição que saiu pela Ocean aqui no Brasil. A qualidade tá meio ruinzinha, mas ainda assim é possível achar em sebo. Mas, pra variar, pra fucking variar, a Versátil Home Video fez a nós, brasileiros, o imenso favor de lançá-lo nessa caixa aqui, ó. A arte de Sergio Corbucci, que além do especialista Vingador Tombstone e o filmaço Os Cruéis, você vai ter a versão restaurada, original corte dele, do Vingador Silencioso, que é uma obra-prima. Eu acho um grande filme. As temáticas desse filme são muito sensacionais. É uma alegoria política fenomenal. Aqui o card dos especialistas, aqui é o card dos Cruéis, e aqui dois do Vingador Silencioso. Jean-Louis Trintignant, ator francês, que não falava pencas de italiano, não falava porra nenhuma de inglês. E aí, o que o Sergio Corbucci fala? Se preocupa não, ele tava preocupado, falando, não, como é que eu vou fazer esse filme se eu mal falo italiano, não consigo falar nada de inglês? Ele relaxa, o personagem é mudo. E o personagem é mudo, é um barato. Daí o grande silêncio, né? Que não tem a ver só com o nome do personagem, mas tem a ver com a conclusão do filme, que é um grande silêncio. Curiosamente, por silêncio, acompanhado de uma trilha absolutamente sensacional do grande Ennio Morricone. Talvez a melhor trilha dele ao lado aí do Três Homens em Conflito, que é o mais famoso. Mas, cara, que filmaço. Que filmaço. Tem os tiroteios maluco, tem o cara toma tiro, dá uma pirueta, bem faroeste spaghetti mesmo, é muito exagerado, né? A Versátil lançou outros filmes de faroeste spaghetti, tem 2 volumes de uma coleção chamada Faroeste Spaghetti. Vai ter um box inteiro dedicado ao Sartana, que é outro personagem mítico aí do faroeste spaghetti. Vários outros personagens icônicos. E o próprio Lee Van Cleef era uma personagem icônica, assim como vai ter aqui o Klaus Kinski, numa atuação absurdamente genial. O cara era vamos dizer, o Nicolas Cage aí da época. Aliás, o Nicolas Cage fala que quer ser o Klaus Kinski desse novo século, porque ele ama o trabalho dele. Daí explica muita coisa das loucuras do Nicolas Cage, porque o Klaus Kinski era maluco. E o Jean-Louis Trintignant, esse personagem icônico, maravilhoso. Um grande filme, viu, gente? Um grande filme. Uma grande atuação de ambos. Você vê que o Trintignant vai para um registro mais minimalista, o Klaus Kinski vai pro talo, não à toa vai influenciar Nicolas Cage. E aí você vai ter uma série de grandes sequências muito bem filmadas, a montagem do filme é muito boa. Aqui nesse é um homem que não fala, chamado O Grande Silêncio, que é um vingador. E ele não mata enquanto não for ameaçado. Essa é justamente sua maldição. Se ele fosse mais cruel, talvez ele conseguiria não condenar-se e condenar outras pessoas ao seu redor, né? Porque se expõe ao perigo demais. Então fica a dica aí de um grande faroeste spaghetti, O Vingador Silencioso. Lembrando, tá nessa coleção aqui, a arte de Sergio Corbucci, e saiu aqui pela Ocean Pictures do Brasil, Ocean Pictures, né? Vingador Silencioso, uma versão mais antiga, ainda que seja interessante, mas essa aqui é imbatível, cara, tá maravilhosa, tá bom? Então fica aí mais essa dica.